agora, seja bem-vinda, Cecília. Boa noite. Olá, Obrigado Pedro. pela Boa presença. noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigada pelo convite, Pedro. Como eu te disse quando você me mandou a mensagem, que honra participar, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com várias pessoas que estão começando a carreira. Muito obrigada. Bacana. A gente que agradece aí pela disponibilidade do tempo. Eu sei quanto está corrido aí para todo mundo, questão de conciliar essa dupla jornada aí de home office, enfim. Então, muito obrigado aqui pela participação. E aí, para poder a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, para a gente dar prosseguimento pela live aí. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Vou contar um pouquinho. A minha irmã já comentou algumas coisas, até inclusive são, né? Eu sou formada em administração pela UF de Volta Redonda, tenho 32 anos, vim para a região de Resende e Volta Redonda para fazer faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade em 2016, logo comecei um estágio onde eu fiquei 2 anos, trabalhei na área de engenharia de processos e qualidade. Começou a minha carreira indo para um lado mais de engenharia dentro da indústria automotiva. Sempre tive sonhos de fazer um intercâmbio para aprender língua, principalmente, que eu tinha essa trava de falar o inglês e aprender dentro de sala de aula. E a minha decisão era terminar a faculdade e depois fazer o intercâmbio. E aí, no meio do estágio, fui vendo essa necessidade e resolvi trancar a faculdade no meio e fui fazer o intercâmbio, que foi o mesmo que a Miriam comentou. O programa de au pair, para quem não conhece, é um intercâmbio mais acessível, digamos, que é um intercâmbio para ser babá em casa de família, então vive a cultura realmente, foi nos Estados Unidos, então vivi aquela cultura americana com a família. E esse intercâmbio, para mim, e eu considero, inclusive, apesar de não ter sido profissional, foi um divisor de águas na minha carreira, porque o idioma mudou o rumo da minha carreira e a visão de mundo, né? Então, fiquei um ano e meio fora do país, quando eu retornei para a faculdade. E poucos meses depois, tive a oportunidade de retornar para a mesma empresa que eu fiz estágio. O meu antigo gestor me convidou para retornar, porque ele precisava de alguém que falasse o idioma. Então, o idioma inglês para se comunicar dentro de uma outra área, que não era mais na engenharia de processos e qualidade, foi dentro da engenharia de produto, de fato, a parte administrativa. E já vi como a primeira oportunidade que eu tive da importância da língua inglesa na minha carreira. Então, nesse novo emprego, né, que daí não foi mais um estágio, foi de fato uma experiência como analista. Eu fiquei quase 2 anos, e aí surgiu uma outra oportunidade, que foi para a empresa que hoje eu trabalho, para ir para uma outra área, que também a língua foi muito importante por trabalhar com outras culturas e ter essa comunicação intensa em inglês. Então, mudei. Hoje estou há 7 anos nessa mesma empresa, também da indústria automotiva aqui na região, onde eu entrei como analista pleno. Fui promovida a analista sênior depois de um tempo na mesma área. E atualmente estou há 2 anos como coordenadora, que foi uma nova função para mim, uma outra área, uma nova posição, tudo novo. Então foi bem enriquecedor, está sendo, né? Com É isso. certeza. E assim como a sua irmã, você foi uma pessoa aí que mostrou que se permitiu ao novo, né? Parou a sua carreira, foi fazer um intercâmbio, enfim, ao longo aí desses 12 anos na indústria automotiva, foi galgando funções, áreas diferentes, que foi, acredito que foi agregando muito valor para a profissional que você é hoje. Então, em cima disso, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Quais foram os principais desafios e aprendizados ao longo aí desses 12 anos aí de carreira? O que você pode contar um pouquinho para a gente? Bom, Pedro, você mesmo falou, fui mudando e passei por várias áreas e isso agregou muito conhecimento. Passei por várias dificuldades, momentos que eu não sabia, entrei numa área que eu não sabia exercer a função e fui aprendendo todos os dias. Mudar de função é muito enriquecedor. Eu acho que no começo é um pouco impactante quando você passa pela primeira vez e você fica com medo do desafio.
talvez com medo de entrar numa área que você não entende, que você não tem o domínio, mas aos poucos você vai aprimorando o seu conhecimento, você vai aprendendo sobre a área e isso vai trazendo bagagem para você. Porque quanto mais você aprende do negócio como um todo, passa por diversas áreas, você tem a acrescentar. Você entra numa discussão onde você já passou por uma outra área e você tem um conhecimento diferente, dá para agregar. Então, isso é muito enriquecedor. Isso é algo que a gente não escreve no currículo todos os conhecimentos que a gente tem de uma vivência, de passar de área em área, de estar de uma reunião e aprender algo de uma área totalmente diferente, de engenharia, que eu não sou engenheira, mas eu tenho uma noção de que precisa de algumas coisas. Então, assim, esses fatores, essas vivências que a gente passa são muito enriquecedoras e eu acho que isso é um grande desafio da gente conseguir a se adaptar, que até é o tema da live, né? A resiliência, né? No ambiente de trabalho. Então, assim, faz parte, porque o mundo está em constante mudança. Agora que a gente está vivendo essa pandemia, mais ainda, né? Mas a gente já está sempre trabalhando com mudanças. E o maior aprendizado que eu tive, que eu considero, que até você falou um pouquinho com a Miriam sobre meditação, sobre se autoconhecer. Eu tive um treinamento há um tempo, antes de eu virar coordenadora, e que foi basicamente sobre autoconhecimento. E o autoconhecimento é muito importante para a gente, porque quando a gente se conhece de verdade, a gente consegue melhorar coisas que a gente não enxerga, muitas vezes, e isso traz também melhoria para as pessoas que estão ao seu redor. Eu vejo que a Cecília foi evoluindo, né, ao longo de cada função. E a Cecília que estava no começo da carreira não é mais a mesma. Fui mudando, fui me adaptando, fui encontrando as minhas deficiências e fui trabalhando nelas. E ainda tem muitas para trabalhar. Mas o fato da gente conseguir conhecer ter conhecimento do que a gente precisa buscar e também do que a gente tem de positivo para que a gente possa cada vez mais aprimorar isso e poder focar nos nossos pontos positivos em negociações é extremamente importante. E tem uma lição que eu aprendi nos últimos anos, que tem um antigo líder meu sempre falava assim: nunca espere uma oportunidade para estar pronto. Sempre esteja pronto para a oportunidade. Porque quando a oportunidade surgir, não vai dar tempo de você se preparar para você um dia ter essa oportunidade, conseguir conquistar essa oportunidade. Isso é para tudo. Eu digo com pequenas coisas, materiais, umas apresentações. Esse meu antigo líder, uma vez ele foi questionado sobre delegar e delargar. O que ele achava, qual que era a diferença disso, né, sobre a delegação nossa como da liderança de fato, ou se ele está simplesmente largando na mão da equipe. E ele falou: eu não largo porque eu fico do lado da minha equipe, mas eu delego para que a minha equipe cresça. Então isso ele sempre me preparou para que eu estivesse pronta para as oportunidades. Então, assim, isso foi um grande desafio para mim e um aprendizado super enriquecedor, porque às vezes a gente entrava numa reunião faltando 5 minutos para apresentação, para pessoas importantes, ele falava assim: você toca? Você apresenta? Opa, vamos lá, estou pronta. Então, assim, nunca deixei de apresentar, por mais que a gente estivesse nervosa, por tudo que a gente passa. Mas você tem que encarar e é aí que surgem as oportunidades. É aí que você se mostra como profissional. Eu acho isso muito importante. A gente cria as oportunidades, né? E aí você falou muito da questão aí do autoconhecimento, da resiliência. E eu gostaria de compartilhar uma vivência que eu tive hoje, um bate-papo que eu tive com o nosso palestrante no dia 17. A gente falou muito do conceito da antifragilidade, que é o quê? É como se fosse uma resiliência, mas você se coloca diante daqueles desafios, supera e muda de ambiente, sabe? E eu vejo que você fez muito isso ao longo da sua carreira, né? Permitindo entrar em outras áreas, enfim, se descobrindo. Então, acho que isso é algo essencial e fundamental
principalmente para essa galera que está chegando no mercado de trabalho, que vai ser totalmente diferente. É o famoso novo normal, né? E aí, Exato. em cima do autoconhecimento, inclusive, para quem se interessar no assunto, a gente fez um e-book, tá até lá na nossa página aí, só você clicar lá, baixar. Enfim, um momento para você se autoconhecer, porque a partir disso você vai conseguir até descobrir o rumo da sua vida, o que você gosta de fazer, quais as suas dores, suas dificuldades, em cima disso você conseguir criar planos de ações e mostrar a evolução. Isso Mas aí. muito legal. E aí eu queria saber mais agora no sentido de como que está sendo essa transição para você no mercado de trabalho, com essa pandemia, enfim. Quais práticas você está adotando para poder lidar com o seu time, tendo em vista que hoje você é uma líder, então o que você está fazendo aí? Bom, Pedro, a gente falava muito de brainstorming, de discussões com o time, com o RH, de como fazer o trabalhar em home office no ambiente fabril, que é muito complicado. A gente vê muitas empresas atualmente trabalhando em home office, né? São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros. E, porém, fábrica não é tão normal assim, né? A gente vê pessoas da área administrativa trabalhando em home office. E aí, até recentemente, a gente havia feito uma discussão com o time sobre prós e contras mesmo, e o time mesmo colocou alguns prós e contras que eles enxergavam sobre trabalhar em casa. E a gente foi trabalhando isso, discutindo ao longo dos dias, e de repente, do dia para a noite, todo mundo foi para home office. Eu falava para eles, quando começou esse negócio de isolamento, algumas cidades se isolando, eu falava assim, gente, comecem a levar computadores e carregadores, porque a gente não sabe se à noite vão ter alguma coisa para a gente já não voltar no dia seguinte. Então, todo mundo começou a levar e foi exatamente assim, 6 horas da tarde, ó, amanhã ninguém vem, vamos todo mundo para casa. E eu achei que a adaptação foi excelente. O meu time, pelo menos, hoje eu tenho um time de 6 pessoas, e atualmente só estão 2 trabalhando agora, que a gente está num período com um time reduzido, mas a gente está trabalhando super bem juntos. Eu acho que quando o time tem entregas, a gente não precisa ficar cobrando, a gente vai ficar controlando nada. Então, assim, são resultados que a gente vê no dia a dia, que a gente vê o tempo todo, algo que a gente preserva todos os dias. Quando a gente começa o trabalho, a gente tem o Skype, e a gente começa uma janelinha todos os dias dando bom dia, e tudo que tem para o trabalho, a gente conversa nessa linha do Skype. E aí um sabe da atividade do outro, um opina no outro, então isso está sendo bem enriquecedor, porque a gente está passando inúmeros desafios e coisas complicadas ao longo dos dias. Então, assim, a gente está suportando o outro, então a gente ainda mantém um bate-papo descontraído, a gente tem conversas, a gente já teve até almoço via Zoom, né, que está todo mundo atualmente trabalhando com Zoom, né, a gente marcou um almoço via Zoom, cada um seu prato, ficou comendo na frente do computador e dando risada, conversando. A gente tira vários prints da tela, manda no nosso grupo do WhatsApp, e tem sido bem divertido. A gente, apesar de todos os desafios que a gente tem passado, porque foi, como eu mencionei, né? Da dia a gente se adaptou a uma nova rotina, mas tem sido muito interessante, porque a gente acaba compartilhando, a gente sente falta do bate-papo, do dia a dia, porque apesar da nossa área ser uma área que exige concentração, tem um time, um pessoal gosta de conversar, gosta de compartilhar experiências e viver algo não só profissional. Então, a gente está conseguindo manter esse clima gostoso que tem dentro da equipe, mesmo com a equipe reduzida, que somos só 3 hoje, mas a gente está conseguindo manter, e o resultado tem sido super positivo. São vários desafios, cada dia uma surpresa diferente, mas que a gente tem conseguido enfrentar, com certeza. Só estamos conseguindo passar por essa fase trabalhando em equipe, porque trabalhando sozinho a gente não conseguiria esse difícil. Sim, com certeza. E em cima disso, o que é liderança para você? O que você pode contar sobre isso?
Bom, liderança para mim é ser exemplo para alguém, é ser o guia, ser o norte do time. Se a gente tem um líder que não te mostra o caminho, que não dá estrutura para o time, eu acho que o time acaba ficando perdido. Eu tenho prazer em compartilhar conhecimento, eu adoro aprender e eu não gosto de reter nada comigo. Então, assim, às vezes a gente não tem tempo de passar, de aconteceu hoje, aprendi, mas sempre que dá, paro, converso com o time, explico a situação, o que a gente está acontecendo, o que tá acontecendo, o que a gente está fazendo. Sempre quando me pedem alguma ajuda, alguma coisa assim, eu primeiro tento entender. Alguns aqui assistindo a live, eles podem até concordar com isso. Eu primeiro pergunto o que eles entenderam, como que eles acham que a gente deve responder ou como a gente deve se comportar, para depois eu dar a minha opinião, para que eu possa também ajudá-los a se desenvolver. Porque se eu der todas as respostas, eu não estou ajudando eles no desenvolvimento. Então, assim, eu vejo que é um papel muito importante que a gente exerce, e aí o autoconhecimento é importante quando eu falo quando você se conhece, consegue ver as pessoas com que você lida. Então, assim, saber lidar com cada pessoa, com cada comportamento é muito importante. O equilíbrio emocional que vocês comentaram um pouquinho antes, né? Você e minha irmã, o equilíbrio emocional para não passar a equipe o nervosismo, não passar um momento de crise, para que não desestabilize a equipe. Eu acho isso extremamente importante, porque se eu chego desesperada em algum momento ali nas minhas mesas, na baia das mesas da nossa equipe, todo mundo já fica assim, alerta, o que está acontecendo? Tem algum problema? Então isso é muito ruim. Então passa um sentimento ruim. Então, até tem um exemplo legal para comentar, que um dia a gente tinha a reunião mais importante do mês e estava tudo tranquilo, todos os materiais estavam prontos. Eu peguei meu café e estava tomando café e conversando com eles de manhã, isso era 8 e alguma coisa, assim. E aí uma pessoa do time virou para mim e falou assim, como é que você está? A gente tem reunião daqui a pouco. Eu falei, tá, mas está tudo pronto. Não tem por que a gente ficar se preocupando. Vamos, como diz a Miriam, né? Vamos respirar fundo e seguir. Então, assim, o equilíbrio emocional é muito importante no nosso dia a dia. E principalmente para a liderança, para que a gente possa realmente passar essa segurança. Quando a gente passa por vários problemas, descobre alguns erros no nosso dia, a gente tem que saber saná-los e direcionar a equipe para sanar da melhor forma e resolver os problemas. Então, estar calmo e poder auxiliar, isso é muito importante. E acho que o maior desafio para ser um líder é ser um bom ouvinte. Isso é algo que eu venho trabalhando todos os dias, que ser bom ouvinte é muito difícil. Você escutar com atenção, assimilar e tentar não entrar quando a pessoa está falando. Então, saber ouvir, porque a pessoa, o seu liderado quer ser ouvido, quer explicar, então acho que isso é um grande desafio também para os líderes. Muito bacana, sensacional. Tenho certeza que você, depois do seu discurso aí, você com certeza é uma ótima líder. E eu não sei, o pessoal aí pode dizer, Pedro, eu não sei não. Eu concordo muito com o que você falou, principalmente essa questão da empatia, enfim, essas habilidades necessárias aí que a gente tem que ter dentro da gente mesmo e colocar isso para fora, que é essencial. E aí, seguindo aqui a linha das perguntas, o pessoal está interagindo bastante. Mais uma vez, agradecer cada um de vocês que estão aqui conosco até agora. São 60 pessoas, então a gente estava com a média aí de 70, 60, enfim, muito legal esse prestígio. E aí, queria fazer a seguinte pergunta para você. Qual o maior desafio que você enfrentou sendo uma mulher de alta posição na indústria automotiva? Olha, Pedro, eu já ouvi essa pergunta e eu ouço muitas pessoas falarem que é difícil ser mulher, que na indústria automotiva, mas graças a Deus eu nunca passei por nenhum problema dentro da indústria. Sempre fui super respeitada. A minha posição, eu trabalho muito com manufatura, então tem muito mais homem do que mulher. Às vezes já me vi dentro de uma sala de reunião com 30 pessoas e eu era a única mulher. E nunca ouvi nenhuma gracinha, nunca
faltaram com respeito comigo, assim, sempre fui muito bem tratada e com respeito dentro de qualquer nível hierárquico dentro da companhia. Das empresas que eu trabalhei, isso nunca foi um problema. É um desafio, sim, tá? Porque mesmo que eu nunca tenha passado por desrespeitos, a gente passa por uma aprovação, né? Pessoas que você tem que provar que você está ali porque você é capaz, você alcançou o seu crescimento profissional. Então, assim, provar por que você conseguiu chegar onde você está. Então, ter como se colocar, se posicionar, isso é muito importante. Então, assim, eu nunca precisei falar, reclamar de nenhuma postura que eu ouvi de algum homem, de algum desrespeito, seja de qualquer nível, como eu comentei. Então, assim, não tenho... As pessoas falam bastante, né? A mulher, a liderança, mas minha experiência mesmo, sei que tem pessoas que passam, mas a minha experiência é muito boa, eu não tenho comentar sobre isso. Eu acho que é a forma como a gente se coloca, como se dá o respeito, e é a forma como a gente recebe também o respeito. Então, isso é muito interessante, essa sua pergunta, que eu já ouvi outras vezes, inclusive em entrevistas eu já escutei isso, se eu era respeitada dentro da empresa, né? Na própria empresa que eu trabalho, fazendo entrevistas, eu fui questionada sobre isso, porque a empresa preza pela diversidade, né? E diversidade também engloba várias coisas, inclusive a mulher na posição de liderança. E já me perguntaram, você tem algum problema com isso, em continuar crescendo na sua carreira e sendo uma mulher única, talvez? Nenhum problema e nenhuma dificuldade em relação a isso até o momento. Legal. E aí o pessoal que fez alguns comentários, a Monique aí dizendo que o planning em peso por aqui, a galera aí da sua equipe está aqui em peso. A Laura falando aqui para salvar a live, pode ter certeza aqui que a gente está salvando o nosso GTV, então vocês podem assistir quando vocês quiserem. A Karina falando que o equilíbrio é tudo. O André comentando aí que verdade, a comunicação efetiva é muito importante. A Carol, como é difícil ouvir às vezes. É uma prática que, de fato, requer persistência. A gente tem que parar, pensar e agir. Então não pode desistir, tem que seguir nessa linha. O Adelfio comentou aqui exemplo, abraço, a Miriam comentando excelente, enfim, galera, muito obrigado, acredito que, espero que tenha contribuído aqui para vocês, o nosso intuito é justamente isso, tá trazendo profissionais renomados no mercado para poder trocar essa experiência, muito necessário, o que a gente espera de verdade é que vocês saiam daqui com um aprendizado, sabe? Para refletir amanhã. Caramba, eu ouvi lá na live lá da Renove ontem. Deixa eu agir, deixa eu parar para pensar, deixa eu colocar em prática, né? Eu acho que esse é o momento, não adianta nada a gente só ficar adquirindo conhecimento se a gente não testar e colocar em prática. Então, o primeiro passo, vocês estão dando, que é estar aqui com a gente até essa hora. E no mais, te agradecer agora, Cecília, pela oportunidade aqui. Obrigado pelo seu tempo. Você trouxe conteúdo riquíssimo para a gente. Eu tenho certeza aí que atendeu as expectativas e até superou as minhas, quanto o pessoal que está ouvindo a gente por aí. Obrigada a você, Pedro. Excelente oportunidade, foi muito bom falar com vocês. Espero ter agregado um pouco para as pessoas que estão ouvindo e ajude. Se alguém quiser comentar alguma coisa comigo no particular, quiser compartilhar alguma experiência, sintam-se à vontade, só me chamar aqui no Instagram. E um recadinho final, eu acho que a gente tem que buscar ser referência no que a gente faz, fazer com o que a gente gosta, independente das dificuldades. Quanto mais dificuldade a gente enfrenta, mais a gente aprende, mais a gente pode ensinar. Então, esse é realmente um prazer, poder ensinar, poder compartilhar, e todos os dias a gente está aprendendo, né? Como você falou, o pessoal aprendeu aqui na live, ouviu, exatamente. Então, tocar isso para a vida, né? E melhorar a cada dia. Esse é o intuito. Com certeza. Obrigada.
Então, imagina, obrigado. E fazer um convite para você que está aqui prestigiando a Cecília Miri. Continue conosco aqui semanalmente, até vocês duas. Semana que vem a gente vai trazer uma outra profissional excelente aí, que ficou mais de 10 anos aí na indústria e pegou, largou, agora está empreendendo, está ajudando mulheres a investir, toda essa parte de educação financeira, que é a Camila Montan. Então, continue conosco, porque o nosso intuito, de fato, é estar trazendo conhecimento relevante para vocês. No mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo aí e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. E aí, gostou dessa live? Segue a gente lá no Instagram para poder acompanhar as próximas lives toda quarta-feira às 20 horas. Inscreva-se também no canal e ative o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Nos vemos na próxima live de sucesso da Renove Desenvolvimento.